cumprimentando a todos, principalmente a desembargadora Maria Aparecida e o Dr. Posetti, né, que hoje estão compondo esse pleno, em mãos à ata da sessão anterior. São duas atas. Uma ata só. É 8.303, não houve nenhuma retificação a ser feita, portanto, dou-a por aprovado. Vamos adiar, né, doutor Lídio, para a próxima sessão. Vamos ver quais são todos. Todos? Muito bem. Então serão adiados em razão da necessidade do doutor Lídio se ausentar do pleno os seguintes processos de sua relatoria. O pautado sobre o 2.1 é o 98. É isso. Isso? Esse é o que o doutor Paulo César pediu vista, 2.4. Ah, tá. 2.4. É o processo 7335-2015, pedido de providências, ação declaratória de nulidade de acordo referente ao processo número 949-2013-611-0047, classe RP, cargo vereador requerente Lindomar Pereira de Souza. 2.5. Processo 103-292-2014, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, requerente Rosilei Nunes Rodrigues Leite. 2.6. Processo 118.828-2014, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, requerente Luciléia Assunção dos Santos. 2.7. Processo 109.820-2014, prestação de contas, cargo deputado estadual, requerente Antônio Oliveira Nascimento. 2.8. Processo 88.259-2014, prestação de contas de candidato, cargo deputado federal, eleições 2014, Jair Del Santo. 2.9. Processo 96.203-2014, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PTB, eleições 2014, requerente Geralda Mendes da Silva Costa. 2.10. Processo número 12.640-2014, prestações de conta de candidato, cargo deputado estadual, PCdoB, eleições 2014, João Batista da Silva, requerente. 2.11. É o processo 103.762-2014, prestação de conta de candidato, cargo deputado estadual, PRTB, eleições 2014, requerente Edson Manuel do Campos, de Campos. 2.12. Processo 111-2004-2014, prestação de conta de candidato, cargo deputado estadual, PDT, eleições 2014, requerente Danilo Miranda. 2.13. Processo número 10.106.615-2014, prestação de conta de candidato, cargo deputado estadual, PRTB, eleições 2014, requerente Joadir Orives Arantes. E, por fim, o processo 2014, 2.14, processo 90.080-2014, prestação de conta de candidato, cargo deputado estadual, PSL, eleições 2014, requerente Abel Moreira. O doutor Ricardo também pediu adiamento. Da mesma forma, o doutor Ricardo pediu adiamento? Adiamento. Será julgado na próxima sessão, portanto, o processo sob sua relatoria é o 2.2, processo 2.350-2015, recurso eleitoral representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, Cuiabá, 51ª Zona Eleitoral, eleições 2014, tendo como recorrente Ayrton Soares da Silva e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Segundo o senhor relator, o doutor João Vitor está. E, por derradeiro, o de minha relatoria, que é o processo 177.550-2014, classe AIGE, tem como requerente a coligação Amor de Nossa Gente, Lídio, Frank Mendes Cabral,
e requerido José Pedro Gonçalves Taques, Carlos Henrique Baqueta Fávaro, Antero Paes de Barros e Aldo Locatelli. Também fica designado para a próxima sessão pedindo escusas ao Dr. João Vitor diante da extraordinariedade do fato. Continuação de julgamento. Processo 2.1, autuado sob o número 98.900 de 2014, trata-se de prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual PSOL, eleição de 2014. O relator, Dr. Lídio Modesto da Silva, desaprovou as contas. O Dr. Flávio Alexandre acompanhou, o relator, Dr. Ricardo assim também o fez, o Paulo César pediu vista. Aguarda, portanto, a manifestação do Dr. Paulo César, Dr. Rodrigo, Roberto Curves e a Maria Aparecida. A palavra está, portanto, com o Dr. Paulo César. Senhor presidente, eminente relator, solicitei vista dos autos tão somente para me manifestar sobre os recursos de origem não identificada recebidos indiretamente no montante de R$ 180,43. No entendimento do relator, na esteira da jurisprudência por ele mencionada, a não identificação do doador originário nos recursos recebidos indiretamente do partido, comitê ou de outro candidato é motivo para a desaprovação das contas. Por ter já votado em sentido contrário, acompanhando o entendimento dessa Corte, pedi vista para melhor analisar a questão. Não obstante os fortes argumentos lançados pelo ilustre relator, por primeiro observo que os recursos recebidos indiretamente foram praticamente irrisórios quando comparados com o valor total da campanha do candidato. Com efeito, os valores arrecadados foram um total de R$ 64.698,15, enquanto o valor arrecadado indiretamente consistiu em R$ 180,43, o que equivale a apenas 0,28%, menos de 0,5% do custo total da campanha, consoante informação da CCIA de folha 16. Logo, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a falha detectada deve ser utilizada no máximo para apontamento de ressalvas, mas não para a desaprovação das contas, eis que não impediu a regular análise das contas. Segundo, devidamente intimado, o candidato não foi omisso e prestou esclarecimento às folhas 87 e 90 e argumentou que não conseguiu individualizar o nome do doador originário, entre aspas, porquanto, uma vez recebidas pelo Comitê Financeiro doações financeiras em sua conta corrente, essas perdem sua divisibilidade e não é possível precisar especificamente qual foi utilizada para pagamento da despesa representada pelo recibo 009. Conquanto a explicação não seja mais plausível, forçoso é reconhecer que o candidato não se omitiu em trazer ao conhecimento desta Corte a dificuldade que teve em obter o nome do doador originário. Pode ter sido ineficiente, mas não foi omisso ou negligente. Terceiro, ainda que não conste o nome do doador originário, o próprio órgão técnico aponta no item 1.3, as folhas 16, que após o cruzamento das informações com a base de dados da Receita Federal do Brasil, detectou-se que a doação veio do Comitê Financeiro do partido ao qual está vinculado o candidato. Tal regularidade não tem um condão apenas de impor ressalva na contabilidade, conforme precedentes desta Corte, explicitado nos acordos oriundos de prestação de contas sobre 1134 e 1153, ambos sob relatoria da eminente desembargadora Maria Helena Gargaglione Povas, publicado em sessão realizada em 4 de dezembro de 2014, que peço venham para não lê-los, dada a sua singeleza, os dois aqui abaixo. Considerando que esse era o único motivo que levou o ilustre relator a julgar desaprovadas as contas, dele divijo, para em dissonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, julgar aprovadas com ressalvas as contas de campanha do candidato Milton Dantas Oliveira relativa à eleição de 2014. É como voto, senhor presidente. Como vota, doutor Rodrigo? Senhor presidente, pedindo vênia ao eminente relator e aos votos que o acompanharam, eu quero acompanhar o voto divergente pela aprovação com ressalvas. Desembargadora Maria Aparecida. Da mesma forma, senhor presidente, peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator e vou retificar meu voto para acompanhar a divergência, aprovando também com Não consegui nada.
o tribunal, por maioria, aprovou com ressalva as contas do candidato Milton Dantas Oliveira, nos termos do voto do relator, em consonância. Dissonância. Dissonância? Em dissonância com o parecer ministerial. Próximo da pauta é o 2.15. Autuado sob o número 116 de 2014. Trata-se de prestação de conta de candidato, cargo de deputado estadual, PMDB, eleições de 2014. Requerente Neiva de Oliveira Pinto, o relator Dr. Paulo César Alves Sodré, que tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas de Neiva de Oliveira Pinto, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PMDB nas eleições de 2014. A candidata não apresentou a prestação de contas parciais e apresentou as finais, as folhas 19 e 36. A CCIA ofertou relatório preliminar, no qual apontou irregularidade no prazo de entrega e na análise da movimentação financeira. Devidamente intimada, a candidata não se manifestou conforme certidão. Em parecer técnico inclusivo, a CCIA opinou pela desaprovação das contas em vista da ausência de manifestação da candidata sobre as ocorrências apontadas pela unidade técnica nos termos do artigo 54 da resolução. A Procuradora-Geral Eleitoral opinou pela não prestação das contas auditadas com as consecutárias do artigo 58 da resolução 23406. É o relatório. Vossa douta Procuradoria. Eu mantenho o parecer, senhor presidente. Mantido o parecer, a palavra ao Vossa Excelência, Dr. Paulo. A CCIA, quando o relatório preliminar, apontou as seguintes irregularidades. Primeiro, omissão contra a entrega da primeira prestação de contas parcial em desacordo ao disposto no artigo 36 da resolução TSE. Trata-se de irregularidade meramente formal e que não possui aptidão para desaprovar as contas, principalmente quando apresentada a prestação de contas final sem irregularidades ou apenas com falhas formais, como é o caso da presente declaração. 2. Não foram apresentadas informações com relação às possíveis demais despesas de campanha, transporte, alimentação, energia, telefone, entre outros. Em relação a essa inconsistência, observe que o total de despesa da campanha da candidata foi de R$ 2.200. O valor total da campanha, significativamente pequeno, não autoriza a presunção de que houve gastos outros com transporte, água, energia e telefone. Mas mesmo que por mera presunção se admitisse a existência daqueles outros gastos, eles certamente não seriam de tamanha relevância quando confrontados com o custo total da campanha, o que levaria ao final a serem considerados irrelevantes. No máximo, teria aptidão para servir como ressalva na aprovação das contas. As falhas analisadas poderiam ser consideradas sanadas caso a candidata tivesse manifestado explicitando as irregularidades formais apontadas. Mas como não o fez, e considerando ainda que não apresentou as contas parciais, devem ser aprovadas com ressalvas. Por oportuno, afasta a pretensão ministerial no sentido de que as contas sejam julgadas como não prestadas. Tal pretensão se funda no único fato de a candidata não ter se manifestado sobre o relatório preliminar, embora devidamente intimada na pessoa do advogado constituído. Em uma análise meramente literal, dúvida alguma haveria em declarar as contas como não prestadas, por não ter a candidata representado as contas, reapresentado as contas conforme exige o artigo 54 da resolução. Contudo, uma observação há de ser feita. O julgador não está vinculado ao parecer do órgão técnico, mesmo que o candidato não preste esclarecimento ou não apresente documento solicitado, como é o caso dos autos, nada impede que o tribunal entenda pela regularidade parcial o total das contas apresentadas. Logo, não pode, uma vez apresentadas as contas, originariamente, a omissão subsequente ser equiparada a um fato gerador da não prestação de contas. Assim, considerando a singularidade e simplicidade da campanha, bem como os parcos valores envolvidos, entendo que as irregularidades apontadas servem no máximo para registrar ressalvas na contabilidade, mas não para desaprová-la. E assim, julgo aprovados em dissonância com a Procuradoria Regional, julgo aprovadas com ressalva as contas de campanha da candidata Neiva de Oliveira Pinto. É como voto, senhor presidente. Rodrigo. De acordo. Desembargador Maria Aparecida. Doutor Lírio Modesto. Também de acordo. Doutor André Luiz. Acompanho com o voto, relator. Doutor Ricardo Gomes. Com o relator, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata Neiva de Oliveira Pinto, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. (2.16) do processo autuado sob o número 100.727/2014. Trata-se de prestação de contas de candidato, cargo deputado federal PSD, eleições de 2014. Requerente é Edicleia Pereira de Souza. A relatoria continua com o Dr. Paulo César Alves Sodré, que
Tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas da candidata Edicléia Pereira de Souza, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PSB nas eleições gerais de 2014. A candidata não apresentou as prestações de contas parciais, mas apresentou as finais. A CCL efetuou o relatório preliminar para a inspeção de diligência, apontando irregularidades. Devidamente intimada, devolveu o prazo de manifestação. Em parecer técnico, conclusivo, a CCL informou que a candidata não se manifestou acerca das ocorrências e, por isso, postou pela desaprovação das contas. Ouvida a Procuradora Regional, essa pleiteou pela não prestação de contas. É o relatório. O senador da Procuradoria. Eu mantenho o parecer, senhor presidente. Mantido o parecer, a palavra é sua, doutor Paulo. Obrigado, senhor presidente. A CCIA, quando do relatório preliminar, apontou as seguintes irregularidades. Primeiro, o recibo juntado aos autos não apresenta assinatura e CPF do responsável pela emissão do recibo. 2. Existem receitas estimadas oriundas de doação de serviços contábeis e advocatícios sem o termo de cessão, bem como o detalhamento dos preços habitualmente praticados no mercado. 3. Apresentar esclarecimentos sobre como foi conduzida a campanha, esclarecendo sobre a existência de outros gastos. Inicialmente, registro que a contabilidade da candidata apresentou valores extremamente simples, totalizando a quantia de R$1.000. Desse valor, metade foi utilizada com serviços advocatícios e a outra com serviços contábeis. Os recursos obtidos para fazer face às duas despesas têm origem em doação efetuada pelo partido pelo qual o candidato concorreu às eleições. Aparentemente, foi uma contabilidade pro forma, quer dizer, apenas para cumprir as obrigações decorrentes da legislação eleitoral, havendo forte indício que a candidatura da requerente foi apenas para compor a cota feminina do partido e possivelmente campanha alguma fez. Posto isso, observe que, dada a simplicidade das contas e a natureza das irregularidades, não há motivos para a reprovação da contabilidade, uma vez que não compromete a irregularidade das contas. Com efeito, em relação aos itens 1 e 2, é firme entendimento dessa Corte que os gastos com honorários advocatícios, principalmente quando os serviços são utilizados apenas para a prestação de contas, não são despesas que devem obrigatoriamente constar da contabilidade. Se não há obrigatoriedade, quando apresentados, não pode ser analisado com rigor excessivo. Ademais, embora os recibos não tenham sido apresentados com todos os requisitos necessários, dúvida alguma há de que os serviços foram prestados, uma vez que tanto o contador quanto o advogado mencionado nos recibos subscreveram a prestação de contas de folhas 15. Já em relação ao item 3, o próprio contexto acima narrado já explica a ausência de despesa ou outra de campanha, por isso é que são inexistentes, é dizer, aparentemente não houve gastos efetivos na campanha. As partes analisadas no item anterior poderiam ser consideradas sanadas caso a candidata tivesse manifestado explicitando as irregularidades mais apontadas, mas como não o fez, e considerando ainda que apresentou as contas temporariamente, deve ser aprovado com ressalva. Eu peço venha aos meus ilustres pares para não ler a parte restante, que é exatamente sobre a justificativa da não prestação de contas, mas sim de aprovação com ressalva, como já li no voto anterior. Posto isso, julgo em dissonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas com ressalva as contas de campanha da candidata Edicléia Pereira de Souza. Como voto, senhor presidente? O voto, doutor Rodrigo. De acordo. Senadora Maria Aparecida. Doutor Lídio. Com o relator. Doutor André Luiz. Acompanho o relator, presidente. Ricardo Gomes. Com o relator. Então, o Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata Edicléia Pereira de Souza, no segundo voto do outro relator, em dissonância do parecer ministerial. 2.17 é o processo autuado número 87.907/2014, classe PC. Prestação de conta de candidato, cargo de deputado federal, PROS, eleição 2014. Requerente Elzimar Santos Batista, continua com o Dr. Paulo César, relatoria. Senhor presidente, trata-se de prestação de conta de candidatura Elzimar Santos Batista, referente à candidatura para o cargo de deputado federal pelo PROS, nas eleições gerais de 2014. Inicialmente, a prestação de contas foi apresentada e subscrita pelo advogado, porém, sem a devida procuração nos autos, devidamente intimada, houve a regulação da representação processual. A CCL fez o relatório preliminar e, devidamente intimada, a candidata apresentou justificativos e documentos. Em parecer técnico conclusivo, a CCL opinou pela desaprovação em função das inconsistências e irregularidades relatadas nos itens 1 a 5 do relatório preliminar, dando por sanadas as demais irregularidades. Ouvida a Procuradoria Eleitoral, opinou pela desaprovação das contas ao verificar que o conjunto de irregularidades detectadas é suficiente para macular o resultado final da contabilidade. É o relatório. O senador da Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, a palavra volta ao Vossa Excelência, Dr. Paulo. Após a manifestação da candidata, em relatório conclusivo, o órgão técnico dessa Corte manifestou-se pela desaprovação das contas.
No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, sustento o órgão ministerial, que apesar de algumas falhas terem sido corrigidas, as remanescentes no conjunto recomendam a desaprovação das contas. A análise de tais irregularidades. O item 2 e 3, embora regularizada a apresentação processual, não consta em eleitoral. Número 2, a assinatura do doador persistendo em propriedade técnica. Foram apresentados os eleitorais número 1 e 2, referentes a receitas, porém não há documentos que comprovem a avaliação dos preços praticados pelo mercado. Os itens 2 e 3 acima elencados tratam do mesmo assunto, por isso serão analisados conjuntamente. Com efeito, o recibo de folha 61 refere-se a serviços advocatícios prestados pelo patrono da candidata, que inclusive subscreve a sua prestação de contas. Já o item 3 também se refere ao serviço advocatício e contábeis calcados na ausência de pesquisa de mercado do valor dos serviços prestados. Não bastasse as ponderações e explicações da candidata de folha 48 e 52, ressalto que as duas irregularidades não têm aptidão para justificar a desaprovação das contas. É firme entendimento dessa Corte que os gastos com honorários advocatícios não justifica a desaprovação das contas. No caso, em auxílio à candidata, ainda há o fato de que os documentos vieram aos autos e, embora não conste a assinatura do advogado no recibo, foi o próprio quem subscreveu a prestação de contas e a petição de folhas 48 e 52, esclarecendo os fatos, não havendo dúvida alguma quanto a ser ele o real prestador dos serviços apresentados. Quanto à ausência de inscrição e avaliação dos preços praticados pelo mercado de efeito de serviço, tenho-a como totalmente desnecessária. A uma porque, como já dito anteriormente, não se tem exigido que nessa hipótese os valores integrem a contabilidade do candidato. A duas porque os valores informados, além de terem sido doados à candidata, por intermédio do seu partido, estão num patamar razoável. E a 3 porque o valor total da sua campanha foi extremamente módico. E ao que tudo indica, a sua despesa foi única e exclusivamente com o advogado e com o contador, e ela nada desembolsou. Recebeu do seu partido como doação estimável em dinheiro. O quinto e sexto item, há recursos de origem não identificada, recebido diretamente no montante de R$ 782, e doações recebidas de outros prestadores de contas e diretórios municipais, mas não registradas pelos doadores no mesmo valor. O item 5 e 6 contém irregularidades formais que se completam. Houve, por mero erro, a informação em duplicidade pela candidata. Registrou a despesa com honorários advocatícios lhe prestados, como doação indireta, e ao mesmo tempo como doação direta. E ambos não foram registrados na contabilidade do partido. Considerando, entretanto, que o serviço foi efetivamente prestado, tenho que toda regularidade, como já exaustivamente analisado nos itens precedentes, não é apta à desaprovação das contas, mas justifica por si só o apontamento de ressalvas. E por fim, o item 7, documentos juntados e que não tem pertinência com a prestação de contas. É que foi um mero equívoco, juntou um documento que não tem nada a ver com o processo e não há nenhuma irregularidade. Né? Enfim, após a análise do seu probatório, mesmo vislumbrando o motivo para a desaprovação das contas pela simplicidade dos valores envolvidos, não posso considerar que a contabilidade poderia ter sido melhor. Aliás, esse fato, há circunstância que a candidata não ter apresentado a expressão de contas parciais. Por isso, senhor presidente, em dissonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas com ressalva as contas de Edmar Santos Batista. Com o trânsito julgado, fica autorizada, caso queira, a retirar os documentos juntados aos autos que não têm pertinência com o processo. É como voto, senhor presidente. Voto do doutor Rodrigo Roberto. De acordo. Procurador Maria Aparecida. De acordo. Doutor Lino Modesto. De acordo. Doutor André Luiz. Acompanho o voto do relator. Ricardo Gomes. Com o relator, senhor. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas da candidata Elzimar Santos Batista, no termo do voto do relator, em dissonância com o parecer ministerial. É, 2.18 é o processo autuado sobre o número 121.778/2014. Trata-se de prestação de contas de candidato do cargo ao deputado estadual, requerente estadual PTC, eleições 2014, requerente Leide dos Santos Magalhães Barros, relator do Dr. Rodrigo Roberto Curvo. Tem a palavra. Obrigado. Relatório. Trata-se de prestação de contas da candidata a deputada estadual Leide dos Santos Magalhães Barros, relativa à eleição de 2014. Em parecer preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, a folha 29, proporcionou à candidata a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o requerente quedou-se inerte. A folha 37, a CCIA apresentou parecer conclusivo opinando pela não prestação das contas,
E a douta Procuradoria, as folhas 41 e 42, manifestou-se pela não prestação das contas da candidata. O relatório, senhor presidente. Vossa outra Procuradoria. Eu mantenho o parecer, senhor presidente. Mantido o parecer para Vossa Excelência, doutor Rodrigo. Senhor presidente, eminentes pares. Apenas para registro inicial aqui, eu tenho procurado acompanhar nessas primeiras sessões o entendimento dessa egrégia corte em relação às prestações de contas. E por entender e acompanhar o entendimento que tem prevalecido, a minuta e o voto que preparei é exatamente nesse sentido dos entendimentos precedentes com relação às prestações de contas. A CCIA e a Procuradoria Regional Eleitoral opinaram pelo julgamento das contas como não prestadas. Faço análise detalhada dos presentes autos. 1. Prestação de contas zerada. A candidata apresentou sua prestação de contas zerada, tendo colacionado com os formulários do SPCE o termo de encerramento da conta e os respectivos extratos fornecidos pelo banco, comprovando assim a ausência de movimentação de recursos financeiros, como exige o artigo 44, parágrafo 1º da resolução do TSE, número 23.406 de 2014. O ponto que importa é a comprovação, no parágrafo 1º, a comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deverá ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pelo gerente da instituição financeira. A ausência do termo de doação de serviço. Nota-se que a prestação de contas foi apresentada com respaldo de advogado e contador, folha 9, sem juntada dos respectivos termos de doação estimáveis em dinheiro ou recibos de pagamento relativos a eventuais contratos firmados entre este e a candidata, contrariando o que prevê o artigo 45 da resolução do TSE, número 23.406 de 2014. Porém, como tem sido sedimentado o entendimento desta Corte, referida irregularidade não configura gasto de campanha que mereça registro na contabilidade, nem tampouco revela razão suficiente para levar à rejeição delas. Nesse sentido, trago julgado a lavra do meu antecessor, na relatoria, o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, em que, no ponto destacado, comissão de gastos com honorários advocatícios, na configuração de despesa eleitoral, posição jurisprudencial majoritária, despesas com honorários advocatícios não são compreendidas em gasto eleitoral, pois a contratação de advogado não visa a promoção de campanha eleitoral, mas a defesa em processo judicial, motivo por que não precisam ser declaradas na prestação de contas, especialmente quando a contratação se dá apenas para a prestação de contas propriamente dita. Assim, afasto a gravidade da presente irregularidade apontada pela CCIA e indico apenas como ressalva. Despesa de campanha. A candidata nada esclareceu sobre a condução da sua campanha no que tange a possíveis despesas como água, energia elétrica, telefone, despesas com pessoal, entre outras. Quanto isso, da mesma forma, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a irregularidade por si só não enseja a desaprovação das contas, mas mera indicação de ressalva. Trago aqui também julgado desta Corte, relatado na época pelo Dr. André Posetti, aqui presente, e no ponto destacado, ausência de pagamento de despesas de água e energia elétrica sem potencialidade para desaprovar, mas impõe ressalvas. No caso, as contas foram aprovadas com ressalvas. Assim, concluo que as irregularidades apontadas não ensejam a desaprovação das contas, mas mera indicação de ressalva. Tendo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, aprovo com ressalvas as contas da requerente Leise dos Santos Magalhães Barros. É como voto, senhor presidente. Como voto do vereador Maria Aparecida. De acordo com o relator. Doutor Vitor Modesto. Também de acordo. Doutor André Posetti. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Ricardo Gomes. Com o relator. Doutor Paulo César. Com relator, senhor presidente. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas da candidata Leise dos Santos Magalhães Barros, nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Vamos julgar em bloco a pedido do relator, doutor Rodrigo Roberto Curvo, os seguintes processos. É o 2 de 19, autuado sobre o 99.343/2014, classe PC, prestação de contas de candidato, o cargo de deputado estadual, PSDB, eleição de 2014, requerente Olinda Serafim. O outro é o 221, processo número 111.386/2014, classe PC, prestações de conta de candidato, cargo de deputado estadual, PSDB, eleição de 2014, requerente José Antônio de França. Tem a palavra o doutor Rodrigo Roberto. Obrigado, senhor presidente. Julgamento em bloco, 2 processos apenas, mas muito semelhantes, por isso a razão do julgamento. Relatório. Trata-se de prestação de contas da candidata a deputada estadual Olinda Serafim relativa à eleição de 2014. Em parecer preliminar,
a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, as folhas 22 e 23, proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimada, a requerente quedou-se inerte. A folha 31 verso, a CCIA apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, por entender que as irregularidades e omissões detectadas comprometem a regularidade das contas. A douta Procuradoria, as folhas 34 e 35, manifestou-se pela não prestação das contas da candidata. É o relatório, senhor presidente. Doutora Procuradoria. Eu mantenho os pareceres. Mantidos os pareceres, a palavra volta a Vossa Excelência, senhor Rodrigo. Obrigado. Entre as irregularidades apontadas, a CCIA destacou as seguintes como preponderantes para a manifestação pela desaprovação das contas. Prestação de contas entregue em 5 de novembro de 2014, fora do prazo, portanto. A candidata entregou a prestação de contas fora do prazo fixado pelo artigo 38, caput da resolução do TSE número 23.406 de 2014, que tem o prazo previsto no artigo 38, naquela ocasião, até 4 de novembro de 2014. Embora a entrega da presente prestação tenha sido feita fora do prazo, essa irregularidade por si só não é capaz de macular as contas e trago o julgado desta Corte nesse sentido. A intempestividade da entrega de prestação de contas não comprometem a confiabilidade das contas, aprovação com ressalvas. 2. Ausência do termo de doação de serviço e doação recebida em data anterior à entrega da segunda parcial, mas não informada à época. A candidata apresentou suas contas de campanha declarando como despesa apenas os serviços prestados por advogado constituído e contador. Tais despesas foram declaradas no SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, como doações estimáveis em dinheiro somente em 2 de setembro de 2014, tendo sido efetivamente realizadas em 1º de agosto daquele mesmo ano. Quanto a esse item, a candidata foi intimada para esclarecer o atraso na declaração das referidas doações, no entanto, nada manifestou. Ainda tratando das únicas despesas realizadas na campanha, foi apontado pela CCA a ausência dos termos de doação dessas despesas de campanha. Novamente, a candidata deixou de se manifestar. Pois bem, quanto a esse tema, esse tribunal já afirmou entendimento no sentido que os serviços advocatícios e contábeis não constituem gastos de campanha que mereçam registro na contabilidade, por isso não tem o condão de ensejar a desaprovação das contas. Repito aquele mesmo julgado que já é de conhecimento de Vossa Excelência, porque li no voto anterior e vou poupá-los nesse sentido. Por igual motivo, entendo que o atraso no registro da doação efetuada não configura irregularidade que enseje a desaprovação das contas. Assim, afasto a gravidade da presente irregularidade apontada pela CCIA e a indico apenas como ressalva. 3. Ausência dos extratos bancários e do termo de encerramento da conta bancária. Conforme dito anteriormente, a candidata apresentou sua prestação de contas contendo a declaração de apenas 2 despesas, referentes a doações estimáveis em dinheiro sem qualquer movimentação financeira em espécie. Apresentou com os formulários da prestação de contas somente os extratos bancários referentes aos meses de setembro e outubro de 2014. Intimada a apresentar os extratos de todo o período e o termo de encerramento da conta bancária, nada justificou ou acrescentou os documentos juntados inicialmente. Embora não se tenha nos autos qualquer indício de movimentação financeira em espécie no período de campanha, a ausência dos extratos bancários inviabiliza a fiscalização dessa justiça especializada, o que enseja a desaprovação das contas. Como já pacificado por esta Corte, a ausência de movimentação financeira deve ser comprovada por meio dos respectivos extratos bancários, como exige a Resolução 23.406, em seu artigo 44, parágrafo 1º. E, nesse sentido, trago o julgado recente da lavra do Dr. Pedro Francisco da Silva como relator, que muito bem elucida o assunto. Na parte destacada, desaprovam-se as contas de candidato cuja ausência de movimentação de recurso em campanha não restou demonstrada por meio de juntada dos extratos bancários correspondentes a esse período. Demais despesas de campanha, a candidata nada esclareceu sobre a condução da sua campanha no que tange a possíveis despesas como água, energia elétrica, telefone, despesas com pessoal, entre outras. Mais uma vez o julgado relatado pelo Dr. André Posetti. Por essas razões concluo que a presente prestação de contas deve ser desaprovada ante a ausência do termo de encerramento e dos extratos bancários relativos a todo o período de campanha. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
desaprova as contas da requerente Olinda Serafim e da mesma forma do requerente José Antunes de França. É como voto, senhor presidente. Diante da remansosa jurisprudência da Corte, eu pergunto se há algum voto divergente. De acordo. Não havendo, então, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos Olinda Serafim e José Antunes de França, nos termos dos votos do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. No caso, é com os pareceres, tudo no plural. 2.20. Processo número 937. Está uma 1, né? Estou singular mesmo. 2.20. Processo 93.714/2014. Classe PC. Trata-se de prestação de conta de candidato cargo de deputado estadual PTN, eleições 2014. Requerente Baltazar Martins Carvalho. Doutor Rodrigo Roberto é o relator. Tem a palavra. Obrigado. Trata-se de prestação de contas do candidato a deputado estadual Baltazar Martins Carvalho, relativa à eleição 2014. Em parecer preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, requerente quedou-se inerte. As folhas 54 versos, CCIA apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, por entender que as irregularidades e omissões detectadas comprometem a regularidade das contas. A douta Procuradoria as folhas manifestou-se pela não prestação das contas do candidato. É o relatório, senhor presidente. Processo da Procuradoria. Eu mantenho o parecer. Para votar, Vossa Excelência, doutor Rodrigo. Obrigado. Senhor presidente, apesar de não ter colocado em bloco com relação àquele primeiro processo que eu votei, esse julgamento é situação idêntica ao da... Aos anteriores, né? Ao da senhora... do 2.18, da senhora Leise dos Santos, e que redundou na seguinte conclusão, se os senhores me permitirem, o voto está disponível. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, aprovo com ressalvas as contas do requerente Baltazar Martins Carvalho. As situações são muito semelhantes àquele primeiro julgamento que foi acolhido por Vossa Excelência. Consulto os meus ilustres membros, né? Como já julgou-se processo idêntico, se estão de acordo com o relator. Estou de acordo, senhor presidente. Obrigado. Unanimidade, tribunal aprovou com ressalva as contas do candidato Baltazar Martins Carvalho, no sendo do voto do outro relator, em dissonância do parecer ministerial. Temos agora? Não. Acabou? Muito bem, com o julgamento, nós damos por encerrado essa sessão, facultando aos membros que quiser se manifestar, que tem a palavra livre. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência chamasse a atenção dos membros a respeito da diplomação amanhã dos vencedores das eleições nas escolas. A doutora James, né, que é a diretora, ela pediu para que fosse, né, reforçado o convite, porque é importante, né, é uma fase importante. Parece-me que, diante da ausência dos senhores, né, do senhor e da desembargadora Maria Helena, e também não há um diretor ainda na escola, né, a presença dos senhores seria, né, importante para essas crianças que já bem jovens, né, preocupados com a questão, né, da eleitoral, questão da diplomação de partidos, a questão do voto consciente, né? Então, eu não tenho assim muito conhecimento dos fatos que me passaram ontem, né? Mas para o senhor reforçar o convite, que com certeza as crianças vão se sentir, né, mais satisfeitas com a presença dos membros do TRE. Muito bem. Na sessão anterior nós já tínhamos feito esse convite. O doutor Lídio, que está lá como único membro, né, remanescente à frente desse trabalho hercúleo e, por certo, muito proveitoso. E eu, fazendo coro então as palavras da nossa vice-presidente, eu os convido a comparecer, inclusive os representantes do Ministério Público, né, que por certo
não faltará, que então o pleno se faça representar por Vossas Excelências já, como dito na sessão anterior, a desembargadora Maria Helena e eu estaremos amanhã nas reuniões nos colégios para elegermos os nossos representantes, e daí porque nós tivemos que sair os dois a rigor, que em caso que tais temos saído um só, mas como nós vamos ter que votar e os colégios são diferentes, nós vamos ter que estar presente amanhã. De sorte que o convite fica feito e espero realmente que Vossa Excelência abra um pouco do espaço da sua apertada agenda e se faça presente. Então, senhor presidente, disso, eu gostaria desde já confirmar a minha presença amanhã. Muito bem, o senhor amanhã inclusive estará representando o Dr. Flávio, já que também está fora. Não esqueci de avisar, né, que foi levar o pai dele para uma consulta ordinária em São Paulo. Quem mais gostaria de falar? Tolídio? Gostaria de se ausentar? Vamos nos ausentar todos nós. Então, dou por encerrada a sessão. Obrigado.